Então, pessoal, voltando ao assunto do qual nós estávamos falando, eu estava falando da sequência, né, pela qual os prótons percorrem, né, quais as moléculas pelas quais os prótons percorrem até chegar no oxigênio. Então, olha só que legal. Os transportadores de elétrons da cadeia respiratória, eles na verdade estão organizados em complexos multienzimáticos presentes na membrana mitocondrial interna. Você não tem uma só cadeia respiratória, você tem várias cadeias respiratórias, ou seja, você tem vários complexos multienzimáticos na membrana mitocondrial interna. Então, a primeira proteína, a primeira enzima desse complexo é chamada de NADH desidrogenase. Ela tem como grupos prostéticos proteínas ferro e enxofre e o FMN. A segunda é a succinato desidrogenase, que trabalha com FAD e proteína ferro e enxofre. A terceira enzima é a ubiquinona citocromo C óxido redutase. Trabalha com grupos M, citocromo e proteínas ferro e enxofre. E você tem, finalmente, o citocromo C, o quarto complexo, que, na verdade, ele faz parte do complexo, mas ele se movimenta livremente de um complexo para o outro. Do complexo 3 para o complexo 4, que é chamado de citocromo oxidase, que trabalha com grupos M e com cobre. Então, olha só que legal. Eu tenho aqui a primeira enzima, ó. A primeira enzima. Ela recebe prótons do NAD. NADH doa o próton se transformando em NAD+. Ele doa primeiro para o FMN, depois para a proteína ferro-enxofre. Isso que ele recebeu, ele entrega para quem? Para a coenzima Q. Tá vendo aqui? Então a coenzima Q, ela está funcionando por enquanto tipo assim, um para-raio. Depois você tem o segundo complexo, que é o succinato desidrogenase. Ele já não recebe do NAD. Ele já trabalha com quem? Ó? Com FAD. Então, FAD-H2 doa, vira FAD, que passa, os prótons passam por uma proteína ferro-enxofre e depois vai para a coenzima Q. Aqui também mostrando a participação da molécula do FAD diretamente entregando para a coenzima Q. Então, olha só o que está escrito aqui. Os elétrons do NADH passam através de uma flavoproteína a uma série de proteínas ferro-enxofre no complexo 1. Do complexo 1 ela vai para quem? Para a coenzima Q. Segundo ponto, os elétrons do succinato, vocês já ouviram falar do succinato lá no ciclo do ácido cítrico. Os elétrons do succinato passam através de uma flavoproteína, que seria o FAD, e vários centros ferro-enxofre localizados no complexo 2. Daí ele vai para onde? Coenzima Q. O glicerol 3-fosfato, glicerol 3-fosfato é uma molécula, pessoal, que vai ser originada da quebra de lipídios. Então, em momentos de necessidade energética, quando você está fazendo atividade física intensa ou quando você está, por exemplo, fazendo um jejum prolongado, você está mobilizando lipídios. Esses lipídios vão para o fígado. E uma das primeiras coisas, o principal lipídio que é armazenado no nosso organismo é o triacilglicerol, não é isso? Eu quebro, então eu libero glicerol livre e os ácidos graxos livres. Esse glicerol livre vai dar origem ao glicerol 3-fosfato, então é uma molécula rica energeticamente. O glicerol 3-fosfato também consegue doar elétrons para uma flavoproteína, que seria o FAD. E aí do FAD vai passar para quem? Para a coenzima Q. E finalmente aqui também mostrando um acil-CoA graxo. Olha só que legal. Quando o triacilglicerol é quebrado, ele libera o glicerol, que vai virar o glicerol 3-fosfato, como eu acabei de explicar para vocês. E o ácido graxo, ele vai se combinar com acetil-CoA. Então ele passa a ser chamado de acil-CoA graxo. O acil-CoA graxo começa a transferir elétrons para uma flavoproteína e daí vai passar também para a coenzima Q. Então você tem uma série de vias metabólicas convergindo para esse último passo da respiração molecular, né? Exatamente para permitir a maior síntese de ATP. É o nosso objetivo. Detalhando um pouco mais essa reação, então,
Complexo 1, tá? O complexo 1 chamado de NADH desidrogenase. Ele possui uma flavoproteína ligada a FMN, tá vendo aqui, ó, FMN, e vários centros ferro-enxofre. Ele só trabalha com quem? Com NADH. Então, NADH doa os prótons para esse complexo e volta a ser NAD. Os prótons que esse complexo recebeu passam por essa flavoproteína, depois passam pelas proteínas ferro-enxofre. Depois são entregues para a coenzima Q. Esse próton, ao passar por dentro desse complexo enzimático, libera energia. E esse complexo enzimático consegue pegar essa energia liberada e transportar 4 prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Vejam que são prótons diferentes. Uma coisa é o próton que veio do NADH. Outra coisa é o próton que está sendo retirado da matriz e indo para o espaço intermembranas, tá bom? Esse próton, que inclusive veio do NADH, também é chamado de elétrons, porque na verdade a gente está falando do íon hidreto, é o H carregado, tá bom? Então, para não confundir a nossa mente, nós vamos falar o seguinte: o NADH doa elétrons para o complexo 1. A energia desse elétron vai ser utilizada para transportar 4 prótons da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas. O objetivo é fazer aquilo que eu expliquei. Eu crio um gradiente de prótons. Eu estou retirando prótons da matriz, deixando a matriz negativa e estou jogando prótons para o espaço intermembranas, deixando esse local positivamente carregado, tá bom? Então, esse complexo, ele catalisa simultaneamente 2 processos acoplados, né? Que é o que eu falei. Ele transfere o elétron para a ubiquinona ou coenzima Q, é a mesma coisa. De onde veio esse elétron? Do NADH. E ele também transfere 4 prótons da matriz para o espaço. Então, ele funciona como uma bomba de prótons. Para bombear prótons da matriz para o espaço, eu preciso de energia. E de onde vem essa energia? Do elétron que foi doado pelo NADH. Tá vendo que tudo está interligado? De onde veio o NADH? Lá da glicólise, lá do ciclo do ácido cítrico. Então, a energia que eu obtive da glicose que eu comi, ela foi conservada na forma de NADH. E o NADH conseguiu trazer essa energia aqui para a mitocôndria. E aí ele doa essa energia para o complexo, permitindo que o complexo funcione como uma bomba de prótons. O complexo, então, joga prótons para o espaço, criando um gradiente de prótons suficiente e necessário para a síntese posterior de ATP. Tá bom? Então, olha só, é uma bomba de prótons movida pela energia de transferência dos elétrons. Com isso, a matriz se torna negativa, enquanto o espaço intermembrana se torna positivo. Existem algumas drogas, pessoal, alguns medicamentos, como o amital, que é um medicamento barbitúrico, a rotenona, que é um inseticida, e existe também um antibiótico chamado de piericidina A, que inibem o fluxo de elétrons dentro do complexo 1. Eles inibem os centros ferro-enxofre. O que acontece? Bloqueio da fosforilação oxidativa. Então, por exemplo, utilizado como antibiótico e como inseticida, vai levar à morte, né, das bactérias e dos insetos, por exemplo. Então, o fundamento da utilização dessas drogas está exatamente no fato de que ela bloqueia o centro respiratório. Falando do complexo 1, agora vamos falar do complexo 2, que é chamado de succinato desidrogenase. Esse complexo 2 também faz parte do ciclo do ácido cítrico, tá bom? É a única enzima do ciclo do ácido cítrico que está ligada à membrana. Se vocês perceberem aqui, essa fotinha que eu coloquei, nós temos aqui em cima de azul, tá vendo? Meio roxo, azul, não sei. Aqui uma outra parte amarela, aqui uma outra parte verde e aqui uma outra parte azul. Então, o complexo, na verdade, ele é subdividido. Então, existe a subunidade A, subunidade B, subunidade C e subunidade D, ok?
As subunidades A e B estendem-se do interior da matriz, ou seja, elas não estão integradas à membrana, enquanto as subunidades C e D já são proteínas integrais da membrana. Então, qual que é o caminho que o elétron vai fazer? Ele vai sair do FADH2, o FADH2 vai se tornar FAD, então ele entra aqui inicialmente no complexo, numa proteína ferro-enxofre, depois ele passa novamente para outra proteína ferro-enxofre. Olha aqui, 3 proteínas ferro-enxofre, tá vendo? Ó, eu tenho FAD aqui e depois tenho 3 proteínas ferro-enxofre. Da proteína ferro-enxofre, ele passa por um grupo M e finalmente para o biquinona, ou para a coenzima Q. Resumindo o processo, eu tenho uma transferência de elétrons do FAD para a coenzima Q. Lá no complexo 1, saía do NAD e ia para a coenzima Q. No complexo 2, sai do FAD e vai para a coenzima Q. Então, eu tenho os dois complexos na membrana, complexo 1 e 2, e a coenzima Q. Os dois complexos recebem os elétrons e entregam os elétrons para a ubiquinona, tá bom? Uma questão interessante é que esse grupo M presente aqui no complexo proteico, ele é utilizado muitas vezes para a captura de radicais livres. Então, durante a respiração molecular, são formados muitos radicais livres. Nós estamos falando de processos de óxido-redução acontecendo o tempo todo dentro do nosso organismo. Então, esse grupo M aí vai acabar sendo utilizado para capturar essas espécies reativas de oxigênio, tá bom? Então, existem outros substratos para as desidrogenases mitocondriais que podem também transferir elétrons para a coenzima Q, como eu mostrei para vocês. O próprio acil-CoA-graxo e o glicerol 3-fosfato formados a partir do triacilglicerol que for mobilizado do tecido lipídico, tá bom? Eles podem ser utilizados para manutenção da ubiquinona reduzida. Como eu chamo a ubiquinona de coenzima Q, aqui eu tenho a QH2, é como se ela fosse reduzida. Quando ela perde elétrons, ela pode ser oxidada. E é exatamente isso que acontece. A coenzima Q vai ser oxidada pelo complexo 3, ou seja, ela vai doar os prótons, os hidrogênios que ela recebeu para quem? Para o complexo 3. É exatamente isso, é muito legal. Então eu tenho aqui a ubiquinona, deixa eu ver se na outra foto está melhor. Aqui, ó. Eu tenho a ubiquinona reduzida, que é H2, ela vai doar os prótons para o complexo 3, então ela volta a ser ubiquinona oxidada, e aí os prótons vão passar pelo complexo 3 através de proteínas ferro-enxofre até chegar no citocromo C. O citocromo C também é igual ao ubiquinona, ele não faz parte de um complexo, mas ele fica se movimentando pela membrana mitocondrial. Então, olha só, citocromo C é uma proteína solúvel do espaço intermembranas. Após seu único M aceitar um elétron do complexo 3, ele move-se em direção ao complexo 4 para doar o elétron para um centro de cobre nuclear. Então, olha que o citocromo C está aqui. Ele recebeu do complexo 3 e se aproxima do complexo 4, doando os prótons que ele recebeu para centros de cobre presente dentro do complexo 4. E aí, pessoal, o complexo 4 recebe esses prótons e transfere para quem? Para o oxigênio. E aí o oxigênio se transforma em água. É o complexo 4 que é responsável pela redução do oxigênio. E, interessantemente, o complexo 4 também funciona como uma bomba de prótons. Quando esses elétrons passam por dentro dele, ele consegue capturar 4 prótons da matriz e mandar para o espaço, assim como o complexo 1. E eu deixei passar uma informação para vocês e vou voltar. O complexo 3 também funciona como uma bomba de prótons. Contudo, ele só consegue retirar 2 prótons da matriz e mandar para o espaço. Pedro, o complexo 2 não faz isso? Não. O complexo 2 não tem a capacidade de funcionar como bomba de prótons. Somente o complexo 1
o complexo 3 e o complexo 4. Repetindo, os complexos 1 e 4 mandam 4 prótons da matriz para o espaço, enquanto o complexo 2 só manda 2 prótons da matriz para o espaço. Pronto, pessoal. Oxigênio reduzido. E aqui eu agora tenho um resumão de todo esse processo. Olha só, eu tenho aqui os 4 complexos, complexo 1, 2, 3 e 4. Os elétrons alcançam, olha aqui a coenzima Q, tá vendo? E aqui o citocromo. Então, o NADH doa elétrons para o complexo 1, voltando a ser NAD. Os elétrons passam pelo complexo 1 e chegam na coenzima Q. Ao passar pelo complexo 1, essa mesma proteína vai retirar 4 prótons da matriz e mandar para o espaço. Agora eu tenho o complexo 2, que recebe prótons do FADH2. Eu tenho aqui succinato, porque é um intermediário do ciclo do ácido cítrico. E se vocês voltarem lá na reação do ciclo do ácido cítrico, na qual aparece o succinato, vocês vão ver em que há produção de FADH2. Então eu tenho aqui FADH2 doando prótons para o complexo 2. O complexo 2 recebe e entrega para a coenzima Q. A coenzima Q agora doa tudo para o complexo 3. E o complexo 3 doa para quem? Para o citocromo C, que transporta para o complexo 4. Ao passar pelo complexo 3, eu vou liberar energia suficiente para transportar prótons da matriz para o espaço. Pessoal, há uma divergência na literatura com relação aos complexos 3 e 4. 3 e 4. Alguns livros falam que o 3 é que manda dois prótons da matriz para o espaço. Outros livros falam que é o 4. Qual que vai ser a nossa... Nós vamos utilizar o seguinte, o complexo 3 retira 2 prótons da matriz para o espaço, enquanto o complexo 4 retira 4 prótons da matriz para o espaço. Tá bom? Aqui um resuminho abaixo da figura, com todas essas informações que eu passei para vocês. Então, o que acontece? O espaço intermembrana fica cheio de prótons, enquanto a matriz fica pobre em prótons. Aqui fica negativo e aqui fica positivo. Eu criei um gradiente de prótons, tá bom? Então, assim funcionam os complexos. Vamos ver agora como é que funciona a ATP sintase.